Outra coisa interessante acerca dos serviços essenciais. Será que o serviço essencial pode ter corte? Será que ele pode cortar energia, água de alguém? Sim, é possível. Nós temos 3 hipóteses de corte de serviço público. Primeiro, no caso de emergência. Se houver uma emergência, sei lá, ter um curto-circuito aí na fiação elétrica de uma rua, e aí se mantiver o serviço de energia elétrica funcionando, vai causar danos, incêndios. Então, no caso de emergência, pode cortar. Segunda hipótese, pode cortar desde que haja aviso prévio, respeitando as normas técnicas, em caso de segurança da instalação. Então, com aviso prévio, respeitando as normas técnicas, para o caso de segurança de instalação, são aqueles casos em que o poder público às vezes precisa melhorar, trocar a fiação, trocar a rede de esgoto, e aí ele interrompe o serviço. Porque qual é a regra? A regra é que o serviço não pode ser interrompido. Energia, água, nenhum serviço pode ser interrompido. Mas nesses casos aí de segurança de instalação, pode. Terceira hipótese, caso de inadimplemento, ou seja, falta de pagamento. Se não pagar, pode cortar. Aqui eu só esclareço algumas situações que são assim jurisprudenciais, tá? É só para vocês não confundirem depois. O que vai cair nos concursos de vocês é até isso aqui. Até isso aqui cai. Beleza. Agora, se porventura vocês virem, o professor falou que pode faltar cortar o serviço por falta de pagamento, mas eu vi um caso de uma pessoa doente que vivia com um balão, né, de oxigênio dentro de casa e entrou com processo na justiça porque a empresa de energia elétrica falou que ia cortar o serviço. Ele entrou com processo na justiça alegando que se cortasse ele perderia, né, o serviço ali que ele dependia daquele serviço de oxigênio, de balão, etc. E se cortasse, a justiça foi lá, deu o direito a ele, mesmo ele sem pagar a empresa não poderia cortar o serviço. Isso acontece. São exceções, é a nossa jurisprudência, que a nossa jurisprudência entende. Por exemplo, se o hospital deixa de pagar energia, não pode cortar o serviço de energia do hospital. Porque se cortar, quem é que vai morrer? Não é o dono do hospital. São os pacientes. Entende? Então, nesses casos assim, de hospital, de pessoas doentes, a jurisprudência vem entendendo que de um lado, você tem o direito da empresa, que tem o direito de receber pelo serviço que ela presta. Mas do outro, você tem o direito da vida de alguém. Qual é o que deve prevalecer? A vida ou um pagamento de uma dívida? A vida, né? Então, por isso que às vezes a nossa jurisprudência ela vem flexibilizando e diz que em algumas situações específicas não pode haver corte de serviços públicos, tá? Mas a regra é que se não pagar, pode cortar. Então, são esses 3 casos: emergência, falta de pagamento e segurança de instalação. E os nossos 2 últimos princípios, a gente tem bastante princípio, né? São bastante princípios. Aliás, o direito é cheio de princípios, assim, que princípios são normas, né? O princípio da autotutela. Vamos lá, um conceito simples e direto. O princípio da autotutela é aquele que permite à administração pública a rever os seus próprios atos. Permite à administração pública a rever os seus próprios atos. Atos administrativos, né? Permite à administração pública a rever os seus próprios atos. É o princípio da autotutela. Então, a administração pública, ela atua... Estou copiando ainda, né? Então, rever seus próprios atos. A administração pública, ela atua por meio de atos administrativos. Só que muitas vezes ela pode se arrepender de um ato administrativo. Ela pode achar que aquele ato administrativo não é mais conveniente. Ou de outra forma, se ela percebe que praticou um ato administrativo ilegal, ela pode também se arrepender daquele ato. Aliás, ela deve, né? Se arrepender daquele ato, deve anular o ato administrativo. Então, essa característica que ela tem de anular e rever os seus próprios atos é chamado de autotutela.
A autotutela é essa característica. Um ato administrativo ele poderá ser anulado ou revogado. Existe diferença entre uma coisa e outra. Porque um ato administrativo ele deverá ser anulado quando ele for ilegal. Um ato administrativo será anulado quando ele for ilegal. Então, se a administração pública pratica um ato ilegal, isso pode acontecer, ele deve ser anulado. Ela tem a obrigação de anular. Agora, um ato será revogado por uma questão quando ele for inoportuno, ou inconveniente. Inoportuno ou inconveniente. Questão de oportunidade ou conveniência, vocês podem escrever assim também. Então, por uma questão de oportunidade ou conveniência, um ato inoportuno ou inconveniente, o poder público pode revogar um ato. Essa mudança que teve aqui, mesmo exemplo, do Iguatemi, se ele achar que não foi conveniente essa mudança em relação ao trânsito, ele pode voltar atrás e pode revogar esse ato administrativo dessa mudança. Da mesma forma, se ele faz deixa eu ver, sei lá, fecha uma rua, né, torna uma rua contramão e aí acaba atrapalhando mais o trânsito, ele viu que não foi conveniente e aí pode revogar aquele ato. Eita, ele vai apagar. Não se trata de uma anulação, porque tornar uma rua contramão não é ilegal. O poder público pode fazer isso, mas não foi conveniente. Percebem a diferença? Na anulação é algo que ele deve fazer, é obrigatório ele fazer, porque não pode ele aceitar uma coisa ilegal. Tá? Na revogação não, na revogação ele tem esse juízo, essa questão de essa possibilidade de decidir se ele vai revogar ou não. Provavelmente deve ter coletado uma situação, provavelmente devem ter descoberto um local que houve uma ocupação irregular e por ter sido essa ocupação irregular deveria ter sido revogado aquele ato de ocupação, porque existe um ato que permitiu, entendeu? Aquela ocupação. Então, vamos partir desse pressuposto, né? Existe um ato permitido. Então, esse ato, ele deveria ter sido... Agora, esse ato deveria ter sido anulado. Porque é ilegal, tá? Mas, tá, tecnicamente, seria ilegal. Deveria ser anulado. Só que, como falei, a nossa jurisprudência, ela vem flexibilizando. Porque no direito nem tudo é fechado. Aqui a gente tiver teoriazinha fechada, mas vai destrinchando. Então, como se olha para a prática... Não é só você fechar os olhos e dizer vou anular tudo que foi ilegal. Porque muitas vezes as coisas ilegais passaram-se 10 anos e envolve a vida e a situação familiar de dezenas, centenas de pessoas. Então muitas vezes você acaba flexibilizando os efeitos. É possível isso. A gente vai ver isso em alguma aula, sim. A gente vê isso em uma aula. A gente chama de direito de modulação dos efeitos, que mesmo sendo ilegal, o judiciário acaba modulando os efeitos, porque o prejuízo de você anular é muito maior do que você deixar o ato ali. Acontece muito isso às vezes, sim. Tá? É isso. Como é que você, quer dizer, só por uma questão de você, foi ilegal, vou anular, e aí você bota centenas, milhares de pessoas para fora? Ali tem milhares de pessoas. Nos vários bairros aqui, sei lá. Então, você não pode expulsar todo mundo, né? Por isso. Então, no caso de ilegalidade, pode anular o ato ou deve anular? Deve, em regra deve. A gente permanece com esse conteúdo. Ele deve anular. Aqui é um dever de anulação. É um dever. E é interessante que quem pode anular o ato administrativo? A própria administração pública pode anular. A própria administração pública e o judiciário, né? A gente viu isso. O judiciário, eles devem anular. Devem anular. Porque assim, ainda que module os efeitos, mas a anulação tem que existir. O reconhecimento de que aquilo deve ser anulado deve existir. Olha, esse ato é nulo.
Vamos manter os efeitos, mas ele é nulo, sabendo que ele é nulo, sabe? Agora, a revogação, só quem pode fazer, só pode ser feita por quem? Exatamente, pela administração pública. Só pode ser feita pela administração pública. Pela administração pública. Diga. Geralmente é. Geralmente é porque a administração pública não anulou. Né? Aí, agora sim, alguém tem que provocar o judiciário, não é ele por conta própria, não. Ou é o Ministério Público, ou algum cidadão, né? Alguma instituição, porque o judiciário não age por conta própria, como um fiscalizador. Ele fica lá esperando as ações, né? Por exemplo, com essa questão do IPTU, né? Sim, sim, sim. Entrou com ação alegando que uma ilegalidade. Então não é o judiciário por conta própria. Porque se o judiciário ele mesmo abriu uma ação, ele já está dando a entender qual é a resposta, né? Que ele já sabe que é errado. Então o judiciário tem que ser imparcial, né? Ele não pode atuar favorecendo nem a favor nem contra uma das partes. Ele atua aplicando a lei. Sim. Que não está no sistema do judiciário. Sim, sim. Para poder entrar no sistema do judiciário. Exato. Alguém precisa provocar o judiciário, alguém precisa ir lá e entrar com ação para ele julgar. Exato. Então, a revogação só a administração pública pode fazer. Por quê? Porque é uma questão de oportunidade e conveniência. O judiciário não pode revogar um ato administrativo, dizer, não concordo que você construa uma praça. Não tem nada a ver. O judiciário não vai decidir isso. Não é o judiciário que decide isso. É o poder público, é a administração pública. Então, construir ou construir uma praça é uma decisão do executivo. Ele que escolhe, né, que vai fazer aquilo ou não. Então, por isso que se ele se arrepende ou não, é só ela que pode fazer. Só a administração pública. O judiciário, não. E, por fim, o princípio da especialidade. O princípio da especialidade diz que a administração pública deve se especializar para prestar serviço público, deve prestar serviços públicos específicos, deve se estruturar para isso. Então, a estrutura e especialização. Estrutura e especialização para prestar os serviços. Estrutura e especialização para prestar os serviços. Princípio da especialidade. É bem simples, não tem, quase não cai em concurso. Isso aqui quase não cai em concurso. Tinha até isso aqui escrito e eu lá. Estrutura. A administração pública está vinculada às finalidades para as quais foram criadas. Né? Então você tem uma estrutura para isso. Você cria uma administração direta e cria a administração indireta, que vai ser o assunto nas próximas aulas. Entender qual é a administração direta e indireta. Como eu falei aqui, ela cria estrutura e especialização para isso. Ela se especializa, ela cria administração direta e indireta para poder prestar. Na verdade aqui, né, existe um erro de concordância. Na verdade vai ser os órgãos da administração pública estão vinculados às finalidades para as quais foram criados, né, ou as instituições, ou então você substitui, né, para o qual foi criada. Corrigir isso urgente, não ficar mais aí. A gente vai ver na próxima aula o que é administração direta, o que é administração indireta. Mas isso é especialidade, ela se estruturar para isso, se especializar.
Vamos fazer as questões aí. Dê uma lida e a gente vai resolvendo. Os órgãos da administração pública estão vinculados às finalidades para os quais foram criados. Isso, exato. Oh, ficou arrastado aí, não foi? Eficiência aí, É. né? É, com certeza. Pior que não foi proposital, não. Foi aleatório mesmo as questões. É o princípio pelo qual se espera alcançar o melhor desempenho possível no tocante ao modo de agir dos agentes e de angariar os melhores resultados na prestação de serviços, no pertinente à atuação da administração pública. Esse é o princípio da eficiência. O próximo aí. Essa aqui é interessante. Esse é interessante, que você tem que observar o enunciado. Tem que observar anunciado porque ele quer a literalidade, né? Ele quer como é que está escrito na Constituição. Ele pergunta assim: segundo a literalidade do caput do artigo 37 da Constituição, a administração pública obedecerá, entre outros, ao princípio da... Aí a gente tem que lembrar do LIMP. Temos que lembrar do LIMP, né? Legalidade... É. É D também, é? Rapaz, eu... não tem mais graça isso. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade. Aí eu tinha que saber que estava no artigo 37. Ele pergunta assim, segundo a literalidade do caput do artigo 37. Se lembra que eu falei que proporcionalidade e razoabilidade são princípios implícitos, que não estão escritos? Então, não poderia ser esse que não está escrito. Igualdade também não está escrito no artigo 37. Boa-fé também não está escrito no artigo 37. Então, publicidade. Ele quer saber o LIMP. E eficiência. É como eu falei, isso aqui é questão certa de concurso. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicitária, eficiência. Literalidade é da forma como está escrito. Literalidade do caput do artigo 37. A forma literal lá, como é que está escrito. Essas questões estão no módulo. Então, no módulo e nos slides também que está no portal para vocês. Então lá. Não, geralmente o concurso chama ele de princípios mínimos. O LIMP? Sim. Literalidade? Tá. Pera aí. A literal é mais um adjetivo que ele usa, né? Literalidade para dizer... ele poderia falar com qualquer um. Né? Quando a gente fala, tipo, literalmente... deixa eu ver. Segundo a literalidade do artigo... Tá, bote assim mesmo. Segundo... de forma literal... O artigo 37... de forma literal, o artigo 37... ou segundo a literalidade... Mas de qualquer forma, a parte literal é justamente isso. Mas quando a gente é o LIMP. Falar, apontar na lei. É o LIMP. Mas quando a gente lê o artigo
Isso, tá lá quando você, artigo 37, tem lá, são princípios da administração pública, tem lá, legalidade, vírgula, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, exatamente assim. E está lá, né? Expresso, é isso aí. Não, agora sim, em outras leis tem lá outros princípios. Boa fé tem lá em outro lugar, tem no Código Civil, né? A razoabilidade e proporcionalidade tem naquela lei que eu falei. Então tem princípios os princípios estão previstos em outras leis, mas na Constituição do artigo 37, que é o que mais cai, são esses aqui, é o LIMP. São esses aqui. Quando se afirma que o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe e que a administração só pode fazer o que a lei determina ou autoriza, estamos diante do princípio da legalidade. Letra A, tá vendo aí? Legalidade. Tranquilo com isso? Exatamente como a questão faz. Pode fazer tudo que... Só pode fazer o que a lei permite. E nós, particulares, tudo que a lei não proíbe. Não há tempinho para vocês lerem isso aí. Vamos ver. Sobre os princípios da administração pública, é correto afirmar: o artigo 37 da Constituição não é taxativo, pois outros princípios existem, previstos em leis esparsas, ou mesmo não expressamente contemplados no direito objetivo, aos quais se sujeita a administração pública. Verdade. Essa é verdadeira. Essa é a nossa resposta. Justamente, nós temos os artigos mínimos os princípios mínimos do artigo 37, mas existem outros princípios que estão previstos em várias leis, como eu falei, e existem princípios implícitos, que é aquele que eu falei da razoabilidade e proporcionalidade, e mesmo sendo implícitos, eles devem ser obedecidos pela administração pública. Então, totalmente correta a letra A. Esse cara com alguma dúvida, alguma coisa aqui, alguma expressão, alguma coisa? Na E? Tá, vamos ver. Se não viu, será que tá... Viu? Fala nada em reeleição de chefe. Tá errado mesmo. Então, letra B. Segundo o princípio da legalidade, a administração pode fazer tudo que a lei não proíbe. Falso, né? Isso aí é para particular. Letra C. O princípio da especialidade é concernente à ideia de centralização administrativa. Não, a ideia de descentralização administrativa. A gente vai ver isso na próxima aula mais. A ideia de descentralizar. Especialidade é criação de órgãos, de pessoas jurídicas, é descentralizar para poder prestar os serviços públicos. D. O princípio da autotutela significa que o controle que a administração significa o controle que a administração exerce sobre outra pessoa jurídica por ela mesma instituída. Não, a tutela é a possibilidade de rever os seus próprios atos. Isso é que é a tutela. E o princípio da continuidade do serviço público é a possibilidade de reeleição dos chefes do Poder Executivo. Não, isso não tem nada a ver com continuidade, não. Ele misturou a ideia de você continuar na eleição com continuidade do serviço público. Não tem nada a ver, não. A respeito da publicidade dos atos oficiais, corolário da atividade administrativa, assinale a alternativa correta. Essa expressão corolário da atividade administrativa é como se fosse decorrente da atividade administrativa. Assinale a opção correta. A. O direito à publicidade dos atos oficiais não comporta exceções em razão da máxima efetividade das normas constitucionais. Falso, né? A gente tem exceções. A gente viu exceções. Processos de intimidade, da honra, segurança nacional. B. A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos oficiais, salvo quando a defesa da intimidade ou do interesse social exigirem o contrário, nos termos da lei, independentemente de fundamentação. E um errinho aqui no final, aqui, o errinho é esse aqui, ó. Independentemente de fundação. Porque depende de fundamentação. Depende de fundamentação. A gente vai ver ao longo das aulas que todo ato administrativo tem que ser fundamentado. Deve ter um motivo, deve ter fundamentação.
De novo, será? Vamos ver. A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos oficiais, salvo somente quando o interesse social exigir o contrário, nos termos da lei, independentemente de fundamentação. Não é independentemente e também não é somente, né? Não é só interesse social. A gente tem outros casos, segurança nacional, etc. A todos será assegurado o direito à publicidade dos atos oficiais, salvo quando a defesa da intimidade ou interesse social exigir o contrário, nos termos da lei, e nesses casos, desde que a recusa seja devidamente fundamentada. Verdade. Se você vai lá pedir para ter acesso a um processo de família, ele tem que justificar por que não vai lhe dar acesso a esse processo. Porque você não tem nada a ver, ou porque é segredo, enfim. Tem que ter uma fundamentação. O prefeito de um município apresenta projeto de lei para autorizar, no âmbito de sua competência, a contratação de parentes dos membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que atuam no local. Nos termos da Constituição Federal, tal norma violaria o princípio da moralidade. Se lembra do nepotismo? Isso aqui, né, contratação de parentes, é tudo a ver com moralidade administrativa. Podemos ver a próxima? A administração deve manter-se em uma posição de neutralidade em relação aos administrados, ficando proibida de estabelecer discriminações gratuitas. Só pode fazer discriminações que justifiquem em razão do interesse coletivo, pois as gratuitas caracterizam abuso de poder e desvio de finalidade. Este conceito relacionado à administração pública está diretamente relacionado e devidamente representado pelo princípio constitucional da moralidade, eficiência, publicidade, legalidade ou impessoalidade. Impessoalidade, exatamente. Não estabelecer discriminações gratuitas, discriminações pejorativas, nesse sentido aí. Pois isso é errado. E a última questão, dividir em 2 slides, que ela é mais extensa. Com relação aos princípios que fundamentam a administração pública, assinalar a opção correta. A. Pelo princípio da tutela, a administração pode, a qualquer tempo, anular os atos eivados de vício de legalidade. Tem lógica, né? Vamos ver as outras. O regime jurídico administrativo compreende o conjunto de regras e princípios que norteia a atuação do poder público e coloca numa posição privilegiada. C. A necessidade da continuidade do serviço público é demonstrada no texto constitucional quando assegura ao servidor público o exercício irrestrito do direito de greve. Falso, né? Não é irrestrito. O princípio da motivação dos atos administrativos, que impõe ao administrador o dever de indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática do ato, não possui fundamento constitucional. Isso aqui a gente não viu direito ainda, mas é falso porque motivação está na Constituição. Todo ato deve ser motivado. Tá? Mas a gente vai ver isso na aula, daqui a 2 aulas. A publicidade marca o início da produção dos efeitos do ato administrativo e, em determinados casos, obriga o administrado ao seu cumprimento. Não também, a gente vai ver isso em outro momento, que agora é complexo demais para 11h30 da manhã, tá? Mas não vou deixar de ver isso não. O que eu quero trazer isso aqui é para essa A e B. Eu quero falar com vocês. Na verdade, não é nem a letra A, mas a letra B. Porque a nossa resposta é a letra B. O regime jurídico administrativo compreende o conjunto de regras e princípios que norteia a atuação no poder público e o coloca numa posição privilegiada. Realmente, se lembra da supremacia? O que é um regime jurídico administrativo? Não tem aquela supremacia do interesse público? Então, é comum a doutrina dizer que o regime jurídico coloca a administração pública, geralmente, em uma posição privilegiada. Em relação ao particular, ela manda e a gente obedece. Então, é isso que quer dizer, é isso que é uma das consequências do regime jurídico administrativo. Essa posição privilegiada do ato administrativo. Em relação a A, essa questão é capciosa mesmo, mas em relação a A, o erro dela é essa aqui, ó, a qualquer tempo. Porque a administração pública, ela tem um prazo para anular
os atos eivados de ilegalidade, ela não é eternamente, tem um prazo de 5 anos. A gente vai ver isso também na aula de controle da administração pública, mas é um prazo de 5 anos. Do conhecimento, não é da prática do ato, é do conhecimento da ilegalidade. Tá? Aí justamente a ideia é preservar aquela historinha que a gente contou, que muita coisa acontece depois, né, do tempo que passa e pode prejudicar. Então ela tem 5 anos para anular um ato administrativo ilegal. Mas a gente vai ver isso na aula de controle. Mas eu quero focar aqui nessa letra B, que é interessante essa concepção de que a administração pública está na relação de superioridade, de privilégio em relação ao particular. Tranquilo? O prazo é para se reconhecer a ilegalidade ou a partir do reconhecimento se anular o ato? A partir do reconhecimento da ilegalidade, se anular o ato. A partir da ciência, isso, da ilegalidade, anular o ato. Tem 5 anos. Salvo se o ato for praticado de má fé. Tá? Pessoal, é isso. Nosso primeiro encontro, espero que tenha sido claro para vocês aí. Qualquer coisa, só entrar em contato que a gente sempre está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Tá bom? Fique com Deus, até mais.